E quando você estava lá no, você falou que foi no presídio visitar o amigo, antes de chegar no presídio, você já entendia que Deus estava querendo te levar para alcançar pessoas que estão no presídio? Ou você, depois dessa visita e no processo de visitação, é que foi entendendo que era para esse lado do pessoas privadas de liberdade? Como é que foi? Eu tinha só o desejo, mas eu tinha receio, Uhum, né? Eu tinha medo, não sabia, não tinha experiência, mas a partir da primeira visita, porque quando eu cheguei no presídio, eu não sabia que tinha que ter o cadastro. sim. E aí quando eu cheguei lá, eu dei o nome, né, do interno, e aí o policial, na época era policial de custódia, falou, você não pode entrar porque você não tem um cadastro. Uhum, Mas eu era novo convertido, uhum, então eu tinha fé. Eu falei, se Deus falou, eu vou entrar. E aí fui na porta do presídio, fiz uma oração e disse: Deus, se o Senhor tem um chamado, se foi o Senhor que mandou vir para cá e o Senhor quer que eu entre, toca no coração daquele policial. Voltei lá, falei: eu preciso entrar. Ele olhou para mim, parou um tempo e pediu identidade. E aí foi uma experiência de que Deus confirmou que tinha uma obra uhum, comigo. Então, quando eu entrei, e aí as pessoas começaram, né, ver o meu testemunho, e eu vi que Deus tinha um chamado na minha vida. A partir daquele momento, não, não consegui mais sair do presídio. Eu uhum, digo que as pessoas perguntam: você já foi preso? Aí eu digo: não, eu sou preso de Cristo Jesus. uhum, Você trouxe um material aqui e eu fiquei bem chocado com a história que você trouxe, como que esse material envolveu aqui um momento da sua vida. O material ele se chama aqui No Olho da Rua, é um livro e tem também um DVD. Conta mais pra gente um pouco sobre esse material e em que momento da sua vida você estava quando esse material foi produzido, por favor? Esse aqui é um documentário, Maria Lúcio Pinto Leal. Ela é da UNB. Na época, Que era ano é isso? de 90, época de 90, 92. Aham. Na época, era conhecido o Pichote, né, o famoso Pichote de São uhum, Paulo. E aí ela fez um trabalho, uma tese, para falar sobre os meninos de rua. Uhum. Então ela pegou os meninos de rua, esses próprios meninos de rua, fizeram o documentário, entrevistava os outros meninos de rua para saber o porquê, o que que levou essas crianças, esses meninos, a parar na rodoviária. E aí eu fiz parte, né? A maioria desses meninos que participou desse livro, desse documentário, morreram. Teve duas experiências, né, exitosas de sucesso. Uma foi a minha, que eu aceitei Jesus. A outra foi o Amém. Fabiano, mais conhecido como Fabiani. Na época ele foi adotado por um governador bem conhecido em Brasília, que era o Roriz. O uhum. Roriz adotou o Fabiano e Olha que joia. ele foi morar no palácio né, da governadoria, mudou de vida e Deus me adotou como filho. Uhum. Pois é, mas aí você estava contando e você levantou uma boa pergunta, né, para a gente te ouvir. Que você falou que no meio desse projeto o pessoal estava querendo saber o que levou essas crianças para essa situação de rua, né? Então, assim, que acaba também gerando essa pergunta, o que leva, na sua visão, crianças para a situação de rua, pessoas para uma situação de drogas e muitas pessoas para a criminalidade? Será que existe algumas questões, algumas características, né, assim, que daria para ser um elo dessas situações? Como é que você vê isso? Nesse documentário é narrado e é identificado alguns fatores. O meu em particular, meu pai, ele era alcoólatra, já tinha separado da minha mãe, já estava em outro relacionamento, chegava em casa, espancava, naquela época não tinha a lei Maria da Penha, Uhum, espancava a esposa, os filhos, Uhum. maus tratos. Eu suportei até um tempo, até um dia que eu falei, hoje eu não apanho. E aí eu enfrentei e fui morar na rodoviária. E alguns casos são abusos, né? Crianças que são abusadas dentro da sua própria casa e vão morar na rua.
Então foi identificado alguns casos que as pessoas eram maus tratos e abusos, né? Uhum. Abusos dessas crianças, que elas vão sofrendo esses abusos, mas chega uma hora que elas se revoltam e vão para a rua. Uhum. É comum a gente encontrar na palavra quando algumas das pessoas bíblicas ali, elas recebem um chamado segundo o seu propósito, alguns levantes acontecerem, algumas situações que podem tentar frustrar o nosso propósito ali, para que a gente desanime, que a gente não siga em frente, né? Você teve dias difíceis no seu início? Eu imagino que sim. E o que te sustentou na sua missão para que você pudesse persistir e estar aqui hoje com um projeto aí? Hoje tem quantas pessoas lá na casa? Tem mais de 60, Mais de né? 60. Mais de 60 pessoas alcançadas por esse propósito. A gente vê uma, uma máquina de coletividade, de ações, de doações acontecendo ali. Mas para que tudo isso estivesse frutificando hoje, como que foi o germinar dessa semente? Primeiro é você ter a convicção que Deus te chamou. Aham. Se for olhar para a circunstância, porque você vai alcançar um público que é pejorativo Uhum. e já é estigmatizado, é um público que estão à margem da sociedade Sim. e que precisa ser alcançado. E esse público é um público que você tem que semear a semente da palavra, mas a, a colheita não é imediata, tem alguns que é a longo prazo, então Uhum. você tem que persistir, insistir, e aí tem as dificuldades na questão econômica, a princípio a família, ela fica com receio, né, com medo de retaliações, de perseguições, às vezes o próprio público, os irmãos em Cristo Jesus, não entende que o preso, a pessoa privada da liberdade, ele precisa ser alcançado, porque Jesus morreu para salvar os que estavam perdidos, Sim. né? Eu tive uma experiência, uma convicção, Deus me deu a oportunidade, Ele abriu a porta para mim e me qualificou na profissão de vigilante, e aí eu fiz um voto com Deus. Em todas as minhas férias, eu ia fazer uma viagem missionária. Uhum. E aí a oportunidade que Deus me deu na minha primeira viagem foi para o Complexo do Alemão, onde eu levei 50 DVD de um pregador conhecido para entregar para os traficantes, né, que estavam traficando. E de lá Deus já foi abrindo a porta. Eu fui 5 vezes no Rio de Janeiro, no Maranhão, Piauí, Tocantins, levando essa palavra, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém. E Paulo vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Né? Verdade. E aí eu descobri que Paulo, depois de Jesus, ele foi o maior missionário. Sim. E Paulo, ele vai escrever algumas cartas, que é conhecido como cartas prisionais. Paulo vai escrever dentro da prisão Uhum. a sua carta, né? Ele vai escrever aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon. Sim. Ele vai ganhar Filemon dentro da cadeia. Uhum. Ele vai ganhar Filemon. E a Bíblia vai dizer também que ele vai pregar para os soldados. Diz que toda guarda pretoriana ouviu ele. E hoje eu vejo isso. Ontem mesmo eu estava, né, tive uma experiência ontem, eu estava no PDF, no CDP, Uhum. PDF 1, eu estava de manhã, CDP, e aí eu estava evangelizando, pregando para os presos, e o policial atrás de mim começou a chorar e disse, pastor, parabéns pelo seu trabalho, ora por mim, que eu estou com um problema na minha mente. Uhum. Então, o público que você alcança não é somente a pessoa que está privada da liberdade, porque ali tem um policial, ali tem um professor, É verdade. ali tem os servidores que estão trabalhando e às vezes ele está preso, não como preso comum, porque o preso está lá porque ele tem que pagar, ele cometeu um crime, ele tem que pagar, só que o policial está lá, e o policial está lá de plantão, às vezes fica 24 horas, tem estado mesmo no Tocantins que o policial fica uma semana, porque ele mora em outro estado, então ele fica uma semana
dentro do presídio. Aham.